descontraído, um momento tão nosso. Eu sempre digo que os nossos cultos, eles precisam acontecer como se nós estivéssemos assim na sala de casa, sabe? Bem à vontade, bem tranquilo. Tem gente que não gosta, né? Aí alguém fala, não, mas tem que respeitar. Ué, quer dizer que na sala da sua casa você não tem respeito? Você não tem reverência? O que é que você faz lá que não pode ser feito aqui? Não é isso? Então os nossos cultos, as nossas celebrações, aliás, a palavra culto, se você tiver um bom dicionário, você vai ver que é uma palavra que não cabe muito para esse nosso momento, uma palavra muito ruim. Eu prefiro chamar de uma celebração, de uma festa, né? Mas nós temos essa tradição e a gente vai arrastando com isso aí, até achar uma coisa melhor. Então o que acontece? Quando nós fazemos uma celebração como essa, é como se nós estivéssemos em família mesmo, porque nós somos uma família. Nós somos o quê? Somos uma família. É como se estivéssemos na sala de casa. Gente, toda família tem problemas. Às vezes você olha para uma família bonita, linda, sabe, tem tudo, e você imagina assim, eu queria ter o que essa família tem. Mas que família bonita. E quando você vai conviver, você percebe que elas têm problemas aos montões. E às vezes não deixa transparecer. Então toda família tem o seu problema, tem a sua dificuldade. Não fique pensando que é só você que tem problemas. Não fique pensando que é só você que sofre. Não fica se vitimizando. Ai, como eu sofro. A Bíblia diz que tem gente que sofreu há muito mais tempo. E desde que mundo é mundo, tem gente que vem sofrendo também as mesmas aflições que eu e você sofremos. Agora, como essa noite é uma noite de celebrar a família, nós temos que ter essa alegria, porque a família tem sido muito bombardeada ao longo da história, não é isso? E em especial nesses últimos tempos, a família tem sofrido muitos embates, até por força de leis, estão tentando parar ou barrar ou mudar a compreensão da família, e a família é uma instituição divina. Olhe no telão, por gentileza, quem for responsável aí por esse veículo nos ajude. Então o que acontece? É importante que nós possamos parar um momento para refletir, rememorar, reavaliar, restaurar esse momento família. É muito legal isso. Capítulo 24 do livro do Gênesis, eu quero comentar com vocês em rápidas palavras alguns pensamentos bíblicos que Deus colocou no meu coração para esse nosso momento. Eu queria que você dobrasse a sua atenção. Se puder colocar na tela, por favor, 24 de Gênesis, a partir do primeiro mesmo. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito interessante. Você conhece essa história. Quando a gente fala em encontro de casais, eu até vou começar a mudar isso um pouco. Existem aqueles casais, claro que não são todos, e se isso não diz respeito a você, você desconsidere, por favor, é apenas uma informação. Aqueles casais que o marido não quer vir. Às vezes a esposa tem um desejo de participar, mas ele não vem. Ou às vezes ele tem um desejo de participar, mas ela não vem. Porque sabe que aqui vai ser ensinado, né? E muitos dizem assim, lá vai falar coisas que eu não faço, que eu não concordo, vai ensinar coisas que eu estou devendo e eu vou passar vergonha. E ele acha que já sabe tudo, né? Ele acha que o jeito dele ser marido, o jeito dela ser esposa, é o jeito que Deus quer, já sabe de tudo. Não tem nem a coragem de vir para dar um exemplo para os casais mais jovens. E geralmente são aqueles de mais idade que não se sentem na responsabilidade de virem, porque acham que sabem tudo. E às vezes aqueles até que pregam e até que são pastores não gostam de vir, porque vai chegar um momento que vai tocar em um assunto que ele é devedor, que nós somos devedores. Que bom quando toca em um assunto que eu sou devedor, que me fere, que queima o meu rosto, que eu fico com vergonha. Que bom, Solange. É sinal que Deus está tendo misericórdia de mim, está me dando a oportunidade para eu aprender. E eu preciso ter a humildade de deixar o meu rosto queimar de vergonha e dizer, Senhor, me ajude, eu quero mudar. Para no próximo encontro, o meu rosto não queimar mais de vergonha, mas o meu coração saltar de alegria por eu haver aprendido e ter melhorado enquanto esposo, não é isso? Enquanto marido, enquanto pai, enquanto filho, enquanto obreiro, enquanto pastor. Infelizmente, tem muitos que correm, você pode observar. Tem muitos que não vêm, você pode fazer 10, esse aqui é o terceiro do ano, não vem. Ele vai arrumar desculpa de estar trabalhando, estar viajando, que vai ficar doente no dia, que vai morrer no dia, mas não vem, não vem. Você pode prestar atenção, é impressionante. Mas esse não é um defeito aqui, é um defeito de vários lugares. É que as pessoas acham que sabem tudo. Eu quero meditar com você nesse texto,
E obviamente não terei tempo para falar sobre tudo, mas eu quero tomar como base alguns pensamentos que me veio ao coração. Gênesis 24, vamos ler juntos se você pode, 3, 2, 1. E era Abraão, já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia... Em quê? No casamento. Como pai? Como obreiro do Senhor? Havia abençoado em tudo. Versículo 2. E disse Abraão, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Verso 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Versículo 4. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Obrigado. Segura aí, por favor, deixa o texto aí na tela. Queridos irmãos, nós não teremos tempo, obviamente, para falar sobre tudo isso, mas quero chamar a atenção para alguns detalhes que podem servir de bênção para o seu casamento, para a sua vida, como serviu e serve de bênçãos para a minha vida esse texto. Você sabe que o Abraão, um velho já de 120 anos, um pouco mais talvez, aproximadamente 120 anos, perdeu a esposa, ficou viúvo, e agora se preocupou com o seu filho, que era aquele que levaria a semente, levaria o seu nome, aquele a quem Deus havia dito que daria continuidade a esse projeto da constituição da nação de Israel. E ele chama o seu homem de confiança, o empregado mais velho da casa, o gerente de todos os seus bens, que era o Eliezer, para que vá à sua terra, lá em Harã, buscar uma filha, uma jovem da sua casa, dos seus parentes que ficaram lá, para se casar com Isaque. Algumas preocupações. Primeiro, que o casamento não pode ser com qualquer uma pessoa, tem que ser com alguém que seja da mesma linhagem, da mesma fé, do mesmo pensamento, da mesma ideologia, não é isso? Para não ficarem depois se debatendo e se matando, como nós estamos vendo por aí. O Sócrates ensinou lá na Grécia que o homem precisa se casar. Independente de qualquer coisa, ele tem que se casar. Se conseguir uma mulher amável, abençoada, que ele consiga ser feliz com ela, que bom. Se não conseguir, se conseguir uma mulher que não é tão amável, que não é tão boa, que se case a si mesmo. Porque se ele não se tornar feliz com essa mulher, pelo menos ele se torna um filósofo, o que é bom para um homem. Certamente ele não era feliz no seu casamento, por dizer assim. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina outras coisas. Quando o Abraão pede para o Eliezer buscar a esposa para o seu filho, ele faz algumas recomendações. E o que me chama a atenção é que o Eleazar, ele vai com uma responsabilidade tão grande, porque você arrumar uma esposa para si já não é fácil. Imagina arrumar uma esposa para alguém. Aliás, nas igrejas está cheio de santo casamenteiro aí, né? Vira e mexe. Quando alguém encontra com uma senhora, uma irmã solteira ou um irmão, eu conheço fulano, tá sozinho ali, de repente vai dar certo com você. E começa a fazer aquelas tricotagens aí, isso, para que possa juntar aí os casais. Não que seja pecado, mas tem gente que gosta de fazer isso, né? Isso é muito importante, desde que faça com responsabilidade. Preparar o encontro. Porque, observando o texto bíblico, o mais importante que ficou registrado para nós é o momento do encontro. Diga, o momento do encontro. Isso. E por que Deus deixou registrado esse capítulo 24? Olha, o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo o quê? É um capítulo tão importante, porque ele fala, o nome já diz, fala da gênese da criação, ou das gênesis da criação, fala de como tudo aconteceu. Então é um capítulo importantíssimo. Mas o capítulo 1 de Gênesis, ouça-me, ele tem apenas 31 versículos. Quanto? Esse capítulo que trata sobre o casamento tem 67 versículos. Quantos? Olha que diferença. Por que será que Deus dá essa importância?
em um capítulo que trata de um assunto sobre casamento, 67 versículos. Ora, gente, nada é por coincidência. Deus quer nos ensinar uma história, Deus quer nos mostrar a importância do matrimônio, a importância do casamento, a importância de vivermos uma vida a dois na presença de Deus. Isso é muito importante. O texto está nos ensinando isso. Quando Eliezer sai para buscar a esposa para a filha do seu senhor, imagine os senhores que responsabilidade. E ele faz alguns testes com Deus, porque quando ele saiu, você viu aí no texto, que Abraão fez ele orar. Ele orou juntamente com Abraão. Talvez ele aprendeu a orar ali. E ele foi orando, falando com Deus pelo caminho. E quando chegou lá na terra devida, que encontrou essa moça, ele começou a fazer alguns testes com Deus, para saber se aquela moça era a moça devida. Irmãos, e a moça era tão serviçal, era tão gentil, era tão amável, era tão dócil, que de primeira, assim, no primeiro momento, no primeiro impacto, Eliezer já percebeu. Quando Eliezer encostou com seus camelos, a moça se ofereceu a servir água para os camelos. Você sabe quantos litros de água, em média, um camelo bebe? Quem sabe? Quem sabe? 75 litros de água, em média, é o que um camelo bebe de água. Quantos litros? Ele estava com 10 camelos. Multiplique aí 10 por 75. Vitória, 750 litros. Com um balde que cabia 12 litros de água. Para tirar água. Cada vez que tirava, 12 litros para concluir um total de 700 e o quê? E 50 litros de água. Ela precisou dar 63 viagens. Quantas viagens? Será que você daria conta disso? 63 vezes indo buscar água para saciar uns camelos insaciáveis com a barriga de todo tamanho, 3 vezes maior do que a minha. Eu não sei se eu teria essa coragem ou você, mas aquela moça fez prontamente isso. E não apenas isso, ofereceu estalagem, ofereceu guarida, ofereceu hospedagem para os camelos e para os homens. E quando então Eliezer, ele faz o que ele foi fazer, cumprir a sua missão, que foi buscar a moça, e falando a respeito de Rebeca, lógico que os pais, naquele momento, fizeram também alguns questionamentos, mas aceitaram. Mas quiseram segurar um pouco. Ele disse, não, eu preciso voltar logo, porque eu tenho uma missão. E eles disseram, então pergunte a ela, e vê o que ela quer, ela que vai dizer. E quando chamou Rebeca e perguntou para ela, irás tu com estes homens? Qual foi a resposta dela? Qual foi a resposta dela? Mais alto. Irei sim. Olha, ela estava decidida. Ela sabia que Deus tinha um plano com ela, e que aqueles homens foram lá com uma missão de Deus, para levá-la para o encontro de Isaac. E ela foi. Irmãos, e esse encontro foi um momento tão glorioso, foi um momento tão especial. Houve ali um momento saudável. Por quê? Porque ela queria, e ele também queria. Quando eles se aproximaram, o texto é tão interessante, lá pelo versículo 58 até o 61. Quando eles se aproximaram, que ela viu alguém vindo em direção, ela perguntou para os homens que foram buscá-la, em especial Eliezer, quem é aquele? É ele, é o filho do meu senhor, ou é o meu senhor que está vindo ali. Ela logo pegou o véu e cobriu o seu rosto. Ela não queria que Isaac olhasse para ela pela sua beleza do rosto, pela beleza do cabelo apenas, pelas curvas do seu corpo. Não, ele queria que ela olhasse, que ele olhasse para ela, vendo o caráter que ela tinha, vendo os princípios indeléveis de moralidade e de fé e de espiritualidade que ela havia aprendido com seus pais. Ela queria se apresentar como uma mulher de Deus, não com sensualidade, porque os cabelos na Bíblia é sensualidade, porque a maioria das mulheres nas reuniões, principalmente reuniões de celebração a Deus, tinha que estar com a cabeça coberta, porque o cabelo era o símbolo de sensualidade, era só o marido que poderia ver.
não é isso? Então ela já cobriu, ou seja, ela não queria ser vista pela sua sensualidade, ela queria ser vista pelo seu caráter, e isso é muito importante. E ela então, nesse primeiro momento, teve esse entendimento saudável, e isso promoveu coisas boas ao seu coração. Mais do que isso, ela queria, além de ter um encontro saudável, ela queria também ter uma relação santificada na presença de Deus. Diga se pode, uma relação santificada. E isso, ela queria algo que fosse confirmado por Deus e na presença de Deus, e nada feito de forma vulgar. E assim ela agiu, como também agiu Isaac. Mais do que isso, eles tiveram uma participação simultânea, e aqui entra uma fase muito legal. Diga, uma participação simultânea. Isso, essa participação simultânea diz muito sobre o nosso relacionamento, diz muito sobre o nosso casamento. Foi muito bem encenado aqui pelas nossas irmãs, como que funciona alguns lares. O marido deixa toda a responsabilidade para a mulher, ou vice-versa, e não há uma participação simultânea, não há uma divisão de tarefas, não há um entendimento do que A tem que fazer e o que B tem que fazer. Ou seja, daqui a pouco ele se sente sobrecarregado, ela também se sente sobrecarregada, e o relacionamento começa a se fragilizar. A primeira coisa que precisa identificar no relacionamento é quem vai fazer o quê. Diga se pode, quem vai fazer o quê? Porque hoje as mulheres, na sua grande maioria, estão enfrentando o mercado de trabalho, estão também trabalhando para ajudar no orçamento doméstico. Então é importante que parem e discutam quem vai fazer o quê. Bom, a minha tarefa vai ser essa, porque eu chego mais cedo, a sua vai ser aquela, não é isso? Os nossos salários, nosso dinheiro aí que nós ganhamos, nós vamos priorizar o pagamento das despesas, o que sobrar, vamos organizar assim e assim e assim. Olha que legal, participação simultânea. Ela quis se encontrar com ele, ele quis se encontrar com ela. Houve uma decisão de ambos, isso é muito importante. Isso diz muito sobre o relacionamento. Porque quando um só faz, quando um só determina, eu sou o homem, eu sou o macho, eu sou o marido, e eu falei e acabou. Irmão, esse lar é um lar que está prestes a se fragilizar. Porque ambos têm que decidirem juntos. A Bíblia vai dizer, e eu quero que vocês me ajudem, porque a minha memória não está tão boa. A Bíblia vai dizer que quem é o cabeça da casa? Quem se lembra? Mais alto. Quem é o cabeça da casa? E aonde é que está escrito isso? Me ajuda aí, por favor. Só se for em 1 Coríntios 0 e Palmeiras 3. Porque na Bíblia não está escrito isso. A Bíblia não diz que o homem é o cabeça da casa. A Bíblia diz que o homem é o cabeça do quê? Da mulher. Aliás, a Bíblia vai dizer assim, que Deus é o cabeça de Cristo. Diga se pode, Deus é o cabeça de Cristo. Então um Cristo sem Deus é um Cristo sem, mais alto. Um Jesus sem Deus é um Jesus sem. Aqui em Santa Catarina tem um, tal de Henry Christian. Isso aí não tem. O que acontece? Se Deus é o cabeça de Cristo, Paulo vai dizer, Cristo é o cabeça do homem. Cristo é o cabeça de quem? Então um homem que não tem Cristo é um homem sem? Vocês estão dizendo. E agora a Bíblia vai dizer, o mesmo Paulo vai dizer, que o homem é o cabeça da... O homem é o cabeça da mulher, não é da casa. Então uma mulher sem um homem é uma mulher sem? Vocês estão dizendo isso, eu não estou dizendo não. Brincadeira, tá? Olha, então o homem é o cabeça da casa ou o cabeça da mulher? Não é da casa. Quem falou isso falou errado. Na Bíblia não tem isso. Quem é o cabeça da casa? Logo são os dois. Logo é quem, gente? São os dois, o cabeça da casa. Tem que decidir junto, conversar junto. Tem que participar. Essa participação simultânea, ela é essencial no relacionamento. Eu vou caminhar para o encerramento, porque não tenho tempo para falar muita coisa. Mas eu me lembro de um fato, e eu quero compartilhar com vocês aqui, muito interessante que aconteceu. Assim que eu me casei com a pastora Isa, então eu fui pastorear uma igreja, nós fomos pastorear uma igreja lá para o lado de Jandira, Itapevi, aquela região. E já pastoreava Viriório, tinha pastoreado outras igrejas, depois fomos pastorear lá, região de Itapevi. E a casa, nós morávamos na casa da igreja, no fundo,
em cima assim tinha uma casa, uma escada, descia, chegava na garagem, corredor da igreja e saía para a rua. E eu me lembro que nós começamos a nos desentender por qualquer coisa, começamos a brigar por tudo, e não estava havendo uma participação simultânea, e ela muito chateada, e eu também achando que eu era o bambambam, o dono de tudo e sabia tudo, até que eu falei para ela um dia: olha, se for para a gente continuar brigando do jeito que nós estamos brigando, não vai dar, eu vou me separar. Eu vou pegar você, vou levar de volta para o seu pai, vou pedir que ele me dê o dinheiro que eu já gastei com você, e você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha. Você está dando risada? Eu já tinha gasto, tinha investido muito dinheiro já. Me devolve o dinheiro que eu já gastei com você, você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha. E acabou. E vai aquela discussão daqui, discussão dali, e daqui a pouco panela cria asa, vassoura, cabo de vassoura também, tem que ser ninja para desviar daqui e dali, morando no fundo da igreja, e pastoreando a igreja. Imagina o clima, imagina a situação. Até um dia que não deu certo mesmo. Eu tomei a decisão, falei: então arruma suas coisas, sua mala, que eu vou te levar para a casa do seu pai, e já vou pedir o dinheiro de volta que eu gastei com você. Você vive a sua vida e eu vivo a minha. Ela assim fez, arrumou a mala. E eu me lembro, olhe para cá, eu me lembro que quando eu peguei a mala dela para descer a escada, me lembro como se fosse hoje. Quando eu pisei o primeiro degrau assim, com a mala na mão, eu ouvi uma voz dizendo assim: chegando lá, quando o pai dela perguntar: por que é que você a trouxe de volta, você vai dizer o quê? Eu parado, ouvindo aquela voz e com a mala na mão, eu voltei, coloquei a mala no chão e respondi para aquela voz: eu vou dizer que é porque eu chego em casa, quero ser bem recebido por ela, ela não me recebe bem, e nós estamos discutindo, e não tem mais acordo. Falou mais nada, peguei a mala e desci. Quando eu dei o primeiro passo, eu ouvi a voz de novo. E se ele perguntar para você: você não é um pastor, você não é um obreiro, você já tentou conversar com ela, dialogar e resolver essa questão? Eu voltei o passo, coloquei a mala no chão, e fiquei ouvindo a voz, e respondi para a voz: eu vou dizer que eu já tentei, mas todas as vezes que eu faço, a situação termina por piorar. A voz calou-se. Eu peguei a mala e desci. Quando eu coloquei o pé, a voz de novo falou no meu coração: e se ele disser que você é um fraco, é um covarde, não deu conta, tirou a filha dele de casa e não deu conta de cuidar dela? Aí eu voltei assim e disse para a voz: eu já estou lascado mesmo, aí eu arrebento com ele na pancada, a gente briga lá, e aí eu quero ver. Eu disse para a voz. Mas aí ficou aquela coisa assim, moendo aqui no coração, sabe? E eu cosei a mala de lado e olhei para ela com um bico desse tamanho assim. O papagaio perdia, o tucano perdia. E eu disse assim: você dá risada porque não foi com você. Eu disse para ela assim: senta aí pelo menos um pouquinho e vamos conversar, nem que seja pela última vez, como dois civilizados, sem brigar, pelo menos para sabermos. Eu falei para ela: por que é que nós estamos nos separando? Porque vamos nos separar, amanhã alguém vai perguntar: por que separou? Você sabe que eu não sei. Então senta aí, vamos conversar. Ela olhou para mim e disse: eu não tenho mais nada para falar com você. Aí lascou. O da mulher não tem mais nada para falar, lascou. Já sei, tive uma ideia. Deus deu uma inspiração assim. Eu corri lá no quarto, peguei um caderno, arranquei uma folha, fiquei com uma folha, dei o caderno para ela, com 2 canetas, e disse para ela: então já que você não quer falar, então escrever você sabe. Escreve aí nesse caderno o que é que você não gostou em mim, o que é que não deu certo, e eu vou escrever nessa folha aqui o que é que eu não gostei em você. E eu me lembro que eu escrevi bem grande na folha assim: não gosto do jeito que você me recebe quando eu chego em casa. Eu não gostava, porque apesar de não ser nenhum Brad Pitt, mas eu era o esposo dela. Então quando eu trabalhava o dia inteiro, aquele trânsito caótico aí de São Paulo, quando eu chegava em casa,